Irmãos, é com grande alegria que estou aqui nesta manhã, tendo o privilégio de passar desde ontem com Carlos, Angélica e Daniel e conhecer os irmãos, esta igreja tão preciosa que conhecemos já de boas referências, o trabalho missionário que os irmãos realizam é notório. Apesar de fiquei um pouco decepcionado com os irmãos, porque quando ele disse que eu sou o mais velho, os irmãos não fizeram, não parece, né? Deveriam ter dito, não é verdade? Mas é uma alegria estar com vocês, nós vamos passar hoje manhã e noite juntos. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, no verso 8, que a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É assim que ele refere-se ao evangelho, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra evangelho significa boas novas, significa boa notícia. E o evangelho que nós encontramos na Bíblia, revelado em plenitude em Novo Testamento, proclamado pelos apóstolos, foi chamado, dentre outras maneiras, o Evangelho de Jesus Cristo. Ao apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, suas palavras derradeiras, ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O mundo todo celebra nesses dias 500 anos da Reforma Protestante. E nesse mês os irmãos estão também participando dessas celebrações. Nós aí nos lembramos que nesses dias os nossos pensamentos se voltam a esse homem que viveu entre o século XV e XVI, Martinho Lutero, alemão, outrora monge agostiniano, que conduziu a reforma na língua alemã com grande ênfase na justificação pela fé, e através dele teve início a doutrina ou o movimento luterano. Quando Lutero conheceu as Escrituras, aquele era um mundo de trevas, aquele era um mundo em que a palavra de Deus era desconhecida. E é interessante que você pode observar por essa tela que aí está, quando esse homem lê as Escrituras, lê o livro de Salmos, lê Romanos, lê os Evangelhos, lê a Epístola aos Gálatas. É como se uma luz invadisse aquele contexto de trevas e trouxesse a ele uma nova vida. Agora, nessa próxima terça-feira, dia 31, nós vamos então estar comemorando 500 anos do dia em que ele foi lá e colocou aquelas 95 teses, naquele tempo em que a grande questão era a questão das indulgências. E é muito importante pararmos alguns minutos para pensarmos nessa questão das indulgências. Essa era uma das crenças ensinadas pela Igreja de Roma, e que fortaleceu em Lutero a doutrina da justificação pela fé. Naqueles dias, a Igreja Romana estava construindo a Basílica e usou então essa doutrina, que aliás ainda hoje é a doutrina romana, para levantar sustento, para levantar recursos para a construção daquela Basílica. Um homem chamado Tetzel, ele estava conduzindo procissões
para levantar recursos, para emitir um documento chamada a carta de indulgência ou breve de indulgência para tirar as almas do purgatório. Ele fazia essas procissões, tinha um cofre à frente, tinha todo um movimento musical, e assim ele era recebido nas cidades e povoados, e ele chegaria na cidade de Lutero lá pelo dia 1º de novembro ou pelo dia 2 de novembro. Então Lutero afixou as suas teses em 31 de outubro de 1517. A indulgência, baseada na doutrina romana, que aliás ainda faz parte do catecismo romano atual, na questão de 1471, dizia que Cristo e os santos e os apóstolos haviam feito obras em grande quantidade. Essas obras estavam numa tesouraria, num grande tesouro, à disposição da igreja. Então, alguém poderia sacar ali uma carta de indulgência emitida pela igreja, pagando com uma determinada quantia para que as almas dos seus falecidos, dos seus parentes, fossem retiradas lá do purgatório. E assim, é assim que, aliás, a Igreja Romana define o tesouro da Igreja nesses termos ainda hoje, a dizer, pertence além disso a esse tesouro o valor verdadeiramente imenso e incomensurável e sempre novo que tem junto a Deus as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos que, segundo as pegadas de Cristo Senhor, por sua graça se santificaram e totalmente acabaram a obra que o Pai lhes confiara. É assim a doutrina das indulgências, aliás, ainda é hoje essa doutrina, disse aí, de sorte que, operando a própria salvação, também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico de Cristo. Está aí apenas com exemplo, esse era o cofre das indulgências. Lá naquele prato acima há uma abertura onde as moedas, onde o dinheiro era depositado. E dessa maneira, com este depósito, a autoridade, então, o frade dominicano chamado Johann Tetzel, emitia um documento e desta maneira dizia-se então que as almas estavam sendo libertas do purgatório. Mas aí vem a reforma, e com essa reforma 5 pontos são destacados: só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e a glória a Deus somente. O nosso ponto nesta manhã é só Cristo. E aí eu chamo a sua atenção para a tese de número 55 de Lutero. Dentre as 95, a de 55 é esta, em que ele diz: se as indulgências, que são menos importantes, são celebradas com um toque de sino e uma procissão e uma cerimônia, aí Lutero diz, o Evangelho, que é o mais importante, deve ser anunciado com uma centena de sinos, procissões e cerimônias. E ele dirá então na tese de número 62, observem, naquele tempo em que se dizia que o grande tesouro da igreja eram as obras que estavam lá numa tesouraria para dar credenciais, condições de tirar as almas do purgatório, para dar a elas a indulgência, o perdão, Lutero vai dizer, entretanto, na tese de número 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho da glória e da graça de Deus. Você podia repetir isso comigo hoje? O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Lutero vai dizer que este tesouro do Evangelho, ele, entretanto, não é tão amado quanto as indulgências, porque ele faz com que os primeiros sejam os últimos. Ele faz com que aqueles que se sentem merecedores
agora sintam-se absolutamente despojados de justiça própria. E ele vai dizer na tese 65, por esta razão, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas. E na tese 66 dirá, o tesouro das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. E ele dirá então, fora pois com todos esses profetas, que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. E ele dirá, que prosperem todos os profetas, que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, onde não há cruz. E dessa maneira, então, vejam vocês, com aquele seu movimento de afixar aquelas 95 teses na porta da igreja, o ideal de Lutero era, na verdade, fazer o quê? Era restituir o Evangelho à sua posição, à sua condição de verdadeiro tesouro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho são os bons anúncios de Deus, especialmente de caráter salvador. É o mesmo Evangelho em toda a Bíblia, embora no Antigo Testamento nós temos uma ênfase em Deus salvando o seu povo de seus inimigos, e no Novo Testamento nós temos Cristo salvando o seu povo do mundo, do pecado do mundo e do maligno. Nós temos a Bíblia, e alguém aqui já falou só a Bíblia, o pastor Carlos já falou só a Escritura. E no centro da Bíblia está a pessoa de Jesus. Ele é o centro de toda a Bíblia. Cristo é a personagem principal de toda a Bíblia. O Antigo Testamento aponta para ele, e o Novo Testamento diz, ele já chegou, ele está aqui. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O centro da Escritura é Cristo. E o centro da mensagem cristã é o Evangelho, de tal maneira que quando se diz na Reforma solos Christus, ou Cristo somente, o que está dizendo é, não há salvação sem o Evangelho, e não há Evangelho sem Cristo, e sem Cristo não se tem a Bíblia, porque a Bíblia é exatamente a apresentação dele. Então, meus amados irmãos, o Evangelho fala da pessoa de Jesus. O Evangelho apresenta Jesus. Jesus inteiramente homem, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Também fala diz a Escritura que Cristo é Deus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e ainda assim ele é uma só pessoa. Isso é muito importante, porque um Salvador que não é plenamente homem não pode ser o nosso representante. Já um Salvador que não seja plenamente Deus não pode pagar a infinita ofensa do nosso pecado. Então o Evangelho fala da pessoa de Jesus. Também o Evangelho fala da vida de Jesus. O Evangelho diz que o Verbo já existia na eternidade com Deus, ele sempre esteve com Deus, ele era Deus, ele é pré-existente. O Evangelho fala que ele encarnou-se, que ele fez-se carne, que ele habitou entre nós, que ele nasceu numa manjedoura, que ele esteve em Belém como bebê, que ele cresceu em Nazaré, que ele se fez homem na Galileia e exerceu o seu ministério encarnado, em carne e osso. A Bíblia diz que ele viveu uma vida santa e perfeita, que ele satisfez todas as exigências da lei perfeita e moral de Deus, que ele era um ser santo, o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que ele foi à cruz, que ele morreu, que ele verteu o seu sangue. A Bíblia diz que ele, ao terceiro dia, havendo sido sepultado no túmulo de José, ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus. A Bíblia diz que ele, passado então 40 dias,
ele ascendeu aos céus à vista de cerca de 500 pessoas, após haver exercido muitas obras ali, o Senhor Jesus ressurreto. E o Evangelho diz também que esse Jesus, que um dia nós vimos subir aos céus, há de vir, assim como o olho viu ele subir, assim também nós o veremos. Ora, se nós negarmos a pré-existência de Deus, nós negamos a sua divindade. Se nós negamos a sua encarnação, nós negamos a sua humanidade. Se nós negarmos a sua vida perfeita, nós afirmamos que o seu sacrifício não foi imaculado. Negar a morte de Jesus é negar o sacrifício. Negar a ressurreição é negar a fé, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Negar a ascensão é negar que ele atualmente exerce a sua primazia, a sua soberania, intercede por nós. E negar a volta é negar o juízo final. O Evangelho então fala da pessoa de Jesus, o Evangelho fala da vida de Jesus, o Evangelho fala dos ofícios de Jesus, e diz que ele é rei, e como rei ele tem a função de governar o seu povo e protegê-lo dos inimigos. A Bíblia diz que ele é sacerdote, ele está na posição de mediar e prover expiação, prover perdão para o seu povo. A Bíblia diz que ele é profeta, a saber que ele tem a missão de revelar a vontade de Deus para o seu povo. Cristo, profeta, sacerdote e rei. E negar qualquer desses ofícios de Jesus é receber um Cristo incompleto e, portanto, falso. Negar um Cristo que é rei é negar seu reino e senhorio. Negar um Salvador que é sacerdote é negar sua mediação e morte. Negar um verbo que é profeta é negar que suas palavras são espírito e vida. O Evangelho, em quarto lugar, fala da obra de Jesus. E diz que a morte de Jesus, ela não é a morte como de um cidadão qualquer, nem é a morte de um mártir, nem é simplesmente a morte de um homem sábio, um grande profeta. A Bíblia diz que a morte de Jesus, ela tem um caráter substitutivo. Os teólogos chamam isso de morte vicária, substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por pecadores, em lugar de pecadores. A morte de Jesus, ela é expiatória, como o cordeiro que substituía o pecador. Ele morre para remover o pecado. A morte de Jesus é propiciatória, a saber que Cristo se coloca ali em nossa defesa, para que nós não sejamos condenados debaixo da ira eterna de Deus. A morte de Jesus é redentiva, a saber, ele nos liberta do pecado, ele nos compra da escravidão, ele nos redime. E com isto, tendo Cristo Jesus tendo uma existência perfeita e santa, tendo ele absoluta retidão, tendo ele satisfeito a inteira justiça de Deus, ele é alguém que pode oferecer a Deus a sua justiça em favor de nós pecadores. O apóstolo Paulo então vai dizer que nós entramos com o pecado e Cristo entrou com a justiça, e nós crendo nele. Mas o que é a fé? A fé é exatamente alguém de mãos vazias, alguém despojado de virtudes, alguém despojado de justiça própria, olhando para Jesus e confiando inteiramente nele. E a palavra de Deus diz então que crendo em Cristo, na justiça que está em Cristo, nós somos absolutamente, cabalmente, definitivamente justificados. Aliás, o apóstolo usa em Romanos capítulo 4 a linguagem, também capítulo 2, a linguagem de que o Senhor imputa a nós a justiça de Cristo e lança sobre Cristo os nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs, são passados 500 anos desde que aquele homem foi à porta daquela igreja para fixar aquelas teses, a fim de restituir à igreja um movimento em relação
ao Evangelho. Esse Evangelho, na verdade, não faz sentido sem Cristo. A igreja não faz sentido sem Cristo. Uma igreja sem o Evangelho, uma igreja sem Cristo, é uma igreja que está nua, pobre, miserável, cega. Então, cumpre a nós o desafio de, mais uma vez, renovarmos o nosso amor, o nosso encanto, o nosso ideal pelo Evangelho de Jesus. Cabe a nós, mais uma vez, afirmarmos que só por meio de Cristo, esse Cristo anunciado no Evangelho, o homem pode ser salvo. Aliás, era assim o Evangelho, a pregação de Jesus. O texto diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi isso que Jesus pregou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vamos ver um pouco sobre isso esta noite, mas observe, é esse mesmo Evangelho que Cristo pregou, esse mesmo Evangelho que Lutero disse lá na sua tese, que é o principal tesouro da igreja. É esse Evangelho que nos compete anunciar, que aliás, sabe-se essa igreja tem feito já na sua história centenária, anunciando o Evangelho de Jesus na obra missionária notável que esta igreja aqui em Campo Grande vem realizando. A saber, a grande comissão que nos deu o Senhor Jesus, qual? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas em outro lugar, o Evangelho de Mateus, Jesus, diz assim a Escritura que, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos e irmãs, há um chamado para que nós amemos a Cristo, amemos o Evangelho, sigamos a Cristo, sirvamos ao Evangelho. A penúltima das teses, dentre aquelas 95, é exatamente essa que está diante de nós. Lutero diz: devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo. Vamos repetir juntos: devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Hoje à noite estejamos juntos aqui para entendermos esse chamado que o Senhor nos dá por meio do Evangelho para olharmos para Cristo Jesus, o seu Filho. Ele disse: eis aí o meu Filho amado, a Ele ouvi. O Senhor nos abençoe. Amém.